Oi, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Olivia, essa voz em off, que vai conversar com vocês nos próximos minutos. Eu vim aqui para falar sobre iluminação cênica e, ah, apresentar algumas coisas que eu sei e tentar te ajudar na sua busca. Não sei exatamente como você veio parar aqui e não sei se o meu vídeo também vai responder às suas questões, mas talvez não seja nem esse o objetivo. Talvez o legal aqui seja que esse conteúdo que você vai assistir agora te aproxime criativamente, artisticamente, tecnicamente, de alguma coisa que você está pesquisando. Seja iluminação cênica mesmo, seja qualquer conteúdo relacionado a teatro, a show, a artes visuais, artes plásticas, enfim. Bom, para não falar que eu vou falar tudo sobre iluminação cênica, até porque isso seria impossível aqui e eu nem conseguiria, eu vim falar especificamente sobre desenho de luz. E aí, o que é o desenho de luz? E talvez o que a gente pode chamar de iluminação cênica, para quem não faz a menor ideia do que eu tô falando. Sabe quando a gente vai num show, numa peça de teatro, num espetáculo de dança, circo, performance, dependendo de onde ela acontece, e a gente vê aquela quantidade gigante de luzes coloridas, de luzes com desenhos no palco, às vezes acendendo e apagando junto com a música, ou fazendo um foco muito preciso num ator durante uma fala dele, do espetáculo, ou criando silhuetas dos bailarinos no palco e fazendo a gente ter uma outra percepção daqueles corpos. Tudo isso é iluminação cênica, é luz para palco. Mas tudo isso é desenho de luz também. É a maneira, o caminho que a pessoa que criou aquela luz traça para que ela aconteça e opere no espetáculo, se relacionando diretamente com o conteúdo, a cena, a performance que está acontecendo, ou também de uma maneira mais subjetiva, né? Isso é muito comum também. Tá. Dessa explicação, talvez meio confusa, mas fato é que esse espaço aqui que a gente tem, no caso hoje uma caixa branca e não uma caixa preta, ele vai ser nosso palco e eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas que a gente utiliza como iluminadores e iluminadoras para fazer um desenho de luz, criar um desenho de luz. E aí, por que eu escolhi esse espaço bem simples, que é basicamente a minha mesa de trabalho e a parede do meu escritório? Porque acho que de alguma maneira eu quero aqui também mostrar que você não precisa saber o nome de refletores, a maneira de operar consoles, mesas, as etapas de montagem de um equipamento para desenvolver o seu desenho. Você pode desenvolver um desenho de uma maneira simples, com as coisas que você tem na sua casa, e claro, depois ir se aprimorando, se for do seu interesse estudar. Que materiais são esses, como eles funcionam, como a gente monta, como a gente opera. E eu vou falar de todos esses termos aqui hoje, mas de uma maneira mais simples. E ela é tão simples, que eu vou usar basicamente esse espaço cênico que eu já apresentei para vocês. Vou usar 2 tipos de luminária, além dessa que está acesa, amarela, que é um abajur. Eu vou usar uma lanterna, que tem 2 tipos de lâmpada, tanto essa lâmpada circular, quanto essa lâmpada que lava mais o espaço, que ela não tem uma forma definida. Já vou falar sobre esse tipo de termo também. E vou usar também, para ser ainda mais prática e acessível, uma lanterna de celular.
Vou acender aqui a minha lanterna. E ela vai ser um dos nossos equipamentos de trabalho também. Todas essas luzes são brancas, com exceção da luminária que está acesa, mas eu devo apagar essa luminária em muitos momentos. Para além disso, achei legal a gente ter alguns elementos que ilustrem as coisas das quais eu estou falando, que ajudem a ilustrar, né? Então, eu entendi que eu precisava, no meu espaço cênico, dos meus atores, dos meus performers, dos meus músicos. E no caso, o que eu tenho ao meu alcance aqui em casa, para começar a pensar num desenho de luz assim, feito num vídeo, num take só, são esses bonecos. Nossos dinossauros. Ok? Esses serão nossos atores, nossos bailarinos, nossos artistas. E a gente vai usar eles como referência no espaço cênico para falar sobre iluminação. Além disso, eu tenho alguns outros materiais simples que eu vou apresentar para vocês aqui ao longo da minha fala, mas eu vou mostrando eles aqui na câmera conforme eu precisar falar sobre. Beleza? Tá. Quando a gente fala de desenho de luz, como eu disse anteriormente, a gente está falando da criação de uma atmosfera para o espaço cênico, certo? A gente está falando de clima, a gente está falando de duração, de momento, a gente está falando de recorte de cena. Quando a gente pensa num filme, no cinema, às vezes a gente tem um plano mais fechado, a gente consegue ter um plano mais fechado de um ator, de uma atriz. Às vezes a gente tem um plano mais aberto, às vezes a gente tem uma paisagem, às vezes a gente tem um plano que está mostrando 1 milhão de coisas. A iluminação no palco, ela pode ter essa função também. Ela vai editar o que a gente está assistindo. E vai editar das mais diversas maneiras possíveis, das mais diversas formas. Mostrando tudo o que está acontecendo, focando em um ator só, em uma atriz só. Mostrando pra gente um detalhe de uma cena. Colocando as coisas em desequilíbrio ou em equilíbrio. Enfim, são muitas as funções. E aí parte da nossa pesquisa como pessoas que estão desenhando essa luz, definir em quais momentos cada coisa vai acontecer. Ok, falei um monte de coisa, um monte de teorias, possibilidades, mas agora eu quero falar de fato sobre o desenho de luz, certo? O nome desse projeto é Ter Chão para Desenhar, e o que eu vou apresentar aqui são ferramentas básicas de luz, como bases para vocês terem de referência e conseguirem pesquisar em casa, desenvolver em casa um desenho de iluminação. E essas bases são, numa lista, o que eu chamo de ferramentas da luz. O que eu aprendi que chamam ferramentas da luz. E eu gosto bastante desse termo, então eu uso ele também quando eu vou dar aula, ou quando eu vou falar sobre o meu trabalho, ou hoje aqui, tentando ensinar e trazer um pouco do meu conhecimento para vocês. Maravilha. Tá, vamos supor que a gente então esteja montando uma iluminação para uma cena simples. Uma cena em que a gente tem 4 atores distribuídos no palco. A gente não vai falar sobre o conteúdo dessa cena, a gente não vai falar sobre texto, ou sobre a dança, ou sobre a música que está tocando. A gente vai falar sobre as imagens. Em alguns momentos eu vou usar os 4, em alguns momentos eu vou querer usar só um, mas enfim, vamos começar assim. Primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente vai iluminar o espaço cênico é na qualidade do refletor que a gente vai usar. Como que a gente quer iluminar, né? A gente vai ter uma referência, no caso a referência é esse desenho, e a gente vai pensar como iluminar essa imagem. Às vezes a gente vai querer colocar o foco só em um personagem, às vezes em 2, às vezes nesse desenho de profundidade que está acontecendo no palco. Às vezes a gente quer uma geral homogênea, no qual o palco fique lavado igualmente, da mesma forma. E para isso a gente precisa saber quais refletores usar. Mas eu não vim falar de refletor aqui, né? Eu disse para vocês isso no começo.
Então, eu vou falar de qualidade de luz e qualidade de recorte de luz. O que isso significa? Aqui, no caso, nessa imagem, nessa primeira imagem com essa luz amarela, essa luz está vindo da nossa diagonal direita superior. Tanto que a gente consegue ver as sombras aqui no chão dos personagens. Ela não está super afinada. Eu só liguei ela aqui para começar a nossa aula. Mas eu posso direcionar ela da maneira que eu quiser. Esse é um outro processo sobre o qual a gente vai falar mais para frente, uma outra ferramenta. Mas é importante já falar sobre, porque a gente está usando, no caso, uma luminária que ela não tem um recorte de luz definido. Ela lava o espaço dessa maneira homogênea. Ela é boa para fazer o que a gente chama de geral mesmo. Outro equipamento bom para fazer o que a gente chama de geral seria essa luz aqui que eu tenho, dessa lanterna. E aí é legal porque esse é o momento em que vocês podem começar a pensar na casa de vocês quais equipamentos, quais luminárias, quais fontes luminosas vocês têm e que tipo de luz, de recorte de luz característica elas têm aí também, para vocês conseguirem ir desenhando e formatando a luz de vocês. Um escurinho rapidinho aqui, para a gente ter a referência dessa outra luz. Aqui, a nossa outra geral. Bom, ela tem uma cor diferente de luz, né? Ela é branca, essa lâmpada de LED. A minha lâmpada da luminária é de filamento, é aquele tipo de lâmpada mais antigo. E a gente consegue ver um limite ali também, conforme eu vou posicionando, mexendo aqui na luminária. Então eu posso deixar esse fundo mais escuro, eu posso deixar ele iluminado, eu posso trazer só para a lateral também a luz. E essas qualidades, essa qualidade de recorte, ela vai determinar que todos os personagens estejam iluminados ao mesmo tempo, certo? Tá. Mas eu tenho aquela outra lanterna também, que é essa aqui, bolinha, essa outra lâmpada, mais comum. E aí com ela, mesmo que ela abra bastante, a gente pode ver ali na parede, eu vou tentar mostrar para vocês que é possível a gente achar um foco, um recorte maior de área. Por exemplo, eu posso querer focar só nesse cara. Eu posso querer focar só nesse. Como eu falei anteriormente, daquela diagonal, eu posso querer trazer uma luz aqui de trás, ou aqui da frente, ou uma luz lateral, que brinque com esses dois personagens. Eu posso até criar sombras ali no fundo, e tentar fazer com que essas sombras sejam de um personagem só, de dois personagens. Enfim, é um outro tipo de recorte de luz. E até aproveitando para testar agora, o recorte de luz da nossa lanterna do celular, né? Sobre a qual eu tinha falado. Ela tem uma luz branca que é mais amarelada. Então, ela já tem um outro tom de luz. Mas ela também tem uma luz mais aberta, menos focal, menos recortada, sem a circunferência marcada. Mas é bonito ver como ela marca as sombras, né? No chão. Massa. Essas são as qualidades de refletor que a gente tem e junto com eles as qualidades de recorte de cada refletor. Perfeito? Então aqui a gente já passou pela primeira etapa, que é entender quais são os refletores que vocês têm em casa, quais são as fontes luminosas que farão as vezes dos refletores de vocês, quais as qualidades de recorte deles, quais as qualidades de lâmpada deles. Essa lâmpada é branca, mas ela é mais esverdeada. Essas lâmpadas aqui são brancas, mas elas puxam mais pro azul na cor delas. E aquela lâmpada da luminária, primeiro, ela é bem amarelada. Ela é mais quente, menos fria, menos dura. A gente usa esses termos bastante também na iluminação. Já temos qualidades de refletores e a partir disso a gente consegue começar a traçar aqui como a gente quer distribuir eles no espaço e para quais momentos. Para quais momentos por quê? Porque um desenho de luz não se trata só da gente estabelecer uma cena, acender a luz e tá pronto. Tem mais coisa. Essa luz pode apagar,
acender, pode mudar durante o espetáculo, pode ter sentidos opostos, um refletor com o mesmo tipo de recorte, ou similar no caso. Isso também tem a ver com uma outra etapa, mas eu já estou falando sobre para a gente ir se acostumando com algumas possibilidades. Beleza. Temos refletores, temos as qualidades de recorte. Claro, às vezes essa luz focal pode ser muito mais recortada, essa luz geral pode ser muito mais aberta, mas isso vai depender do que cada um tem em casa. E o nosso combinado hoje é que vocês vão trabalhar, quem está pesquisando vai trabalhar com o material que encontrar, certo? Que tiver disponível. Bom, perfeito. Falei de qualidade de refletor, falei de qualidade de recorte. Aproveitando essa etapa da qualidade de recorte, tem mais uma coisa sobre a qual eu quero falar, que são os nossos acessórios. Existem na iluminação acessórios para trabalho que a gente chama de íris, gobo, facas. A gente usa eles diretamente nos refletores. Às vezes os refletores, em alguns casos, vêm já com esses acessórios embutidos. E eles têm diversas funções, como, por exemplo, determinar o tamanho da circunferência do foco de uma luz como essa. Aqui a gente tem um foco, enfim, de um tamanho já determinado pelo equipamento, pela lanterna. Eu não consigo mexer no tamanho dessa circunferência. Mas quando eu uso uma íris, não à toa ela chama íris, é como a íris de um olho ou o diafragma de uma máquina fotográfica, por exemplo, a gente consegue controlar o tamanho dessa circunferência. A íris não está em todos os refletores convencionais de iluminação, mas a gente pode criar íris para todos os equipamentos que a gente tiver em casa. É só a gente encontrar um material legal. Eu recomendo, por exemplo, tubinho de papel. Tubo de papel toalha, por exemplo, papel higiênico. Aqui eu vou fazer com a mão, eu vou recortar mais com a mão, como se eu estivesse usando uma íris, ok? A gente vê que a luz fica mais delimitada, o foco fica mais delimitado, que vaza de luz, diferente de quando eu tô com ele todo aberto aqui. A altura do refletor também pode ajudar nisso, mas às vezes a gente não quer ficar mostrando a lanterna, né? No vídeo, na foto, no que a gente estiver fazendo. Então, usar um tubinho desses pode ajudar a gente a fechar e deixar o nosso foco mais desenhado. Além da íris, a gente também tem um acessório que chama faca. São as facas, na verdade. O que são as facas? Elas são como um conjunto de chapinhas metálicas que ficam dentro do refletor, especificamente. E aí a gente, manipulando essas facas, consegue recortar a luz. Aqui com o dedo eu não vou conseguir ser tão precisa. Eu vou até tentar usar aqui um outro material que eu tenho. Vamos ver se funciona. Como a gente tem esse foco de luz aqui muito forte, ele não pega tudo, no caso dessa lanterna. Mas vocês veem que a gente cria um recorte aqui nas laterais? Então, as facas fariam isso. Pensa que a gente tem 4 facas, e aí a gente consegue, recortando elas, chegar em formatos como quadrados, retângulos, até triângulos, trapézios, enfim. Depende do que a gente quiser fazer e desenhar. Esse, de fato, não é o melhor equipamento para mostrar isso, mas esse é um equipamento que não tem faca, que eu precisaria fazer uma adaptação. Assim como em casa, vocês também provavelmente precisariam fazer. Mas, com a utilização das facas, dando um exemplo aqui, eu poderia, por exemplo, recortar esse corredor e fazer com que essa luz não vazasse tanto nas laterais, que o desenho dela no chão ficasse mais retinho, percebem? Vou até tentar arrumar a iluminação aqui. Yes. Que aí vocês veem o desenho mais legal. Aqui eu estaria fechando 2 facas laterais, por exemplo. Mas existem outras diversas maneiras da gente desenhar com elas.
E mais um acessório, que eu gosto bastante, mais um exemplo de acessório, é o que a gente chama de gobo. O gobo, ele é nada mais, nada menos do que uma máscara, como uma máscara de stencil, na qual a gente tem a chapa dela, um desenho feito, e esse desenho é recortado e vazado. E quando a gente passa a tinta, o que fica na parede, no papel, na superfície, é o desenho feito, que foi retirado dessa chapa, né? Desse primeiro registro, desenho do trabalho. Isso também funciona com a gravura, a mesma lógica da gravura. Quando a pessoa faz a gravura, a xilogravura, por exemplo, e ela passa a tinta, cola o papel por cima da base dela, e quando ela tira, tá só o desenho impresso. Só que nesse caso, da gravura, o artista está trabalhando com relevo. No caso da iluminação, a gente também está trabalhando com a ausência de material, né, o recorte. Aqui no caso eu peguei o papel alumínio e eu fiz alguns buraquinhos com uma faca que eu tenho, ó. Normalmente um gobo, ele é uma chapa metálica circular, ok? Deixa eu tentar fazer com a mão aqui para vocês. Ele é uma chapa metálica circular, o desenho está dentro dele e ele é inserido dentro de um tipo específico de refletor. E quando a gente acende a luz que vaza é a luz do desenho. Maravilha! Aqui hoje eu tenho 3 tipos de fontes luminosas para demonstrar como é que ficaria o desenho do gobo que eu fiz, que é um gobo bem abstrato no caso, né? Fiz só para demonstrar. Mas imagina a quantidade de desenhos que a gente conseguiria fazer aqui. No caso eu consigo colocar movimento, porque o meu gobo e a minha fonte luminosa estão trabalhando separados. Normalmente a imagem fica estática, com o gobo inserido dentro do refletor. Outra fonte luminosa para a gente colocar aqui e brincar com o gobo. Ó, já dá um outro efeito. A luz imprime de outro jeito. Vou até jogar mais para a parede, pra vocês verem. Massa! Eu gosto muito da possibilidade dos movimentos. Eu acho que se eu tenho a possibilidade de ter essa máscara na minha mão e movimentar com outra fonte luminosa, eu quero aproveitar isso, certo? Que no caso, quando a gente está trabalhando com um refletor convencional, a gente não tem. E aí aqui uma coisa mais contida, que é de fato o desenho de luz desse gobo. Vou jogar para a parede de novo, pra vocês entenderem um pouco melhor. Espera aí. Eita. Aqui. Vários buraquinhos. No caso, vários buraquinhos, mas poderia ser o desenho de uma árvore, poderia ser um círculo vazado para tentar fazer um foco também, como o da íris. Poderia ser uma estrela, uma imagem bem literal, uma janela, ou uma coisa subjetiva e que não determine tanto o conteúdo sobre o qual estão falando. Abstrata mesmo. Tá, isso seria o nosso grupo. Ok, então, vamos somar o que já foi dito? A gente tem a escolha do refletor pela qualidade de lâmpada, de tom de luz e a qualidade de recorte. A gente tem a utilização dos acessórios e a gente pode somar eles, certo? Eu posso ter uma luz geral aqui e somar um foco bem fechado aqui para dar destaque para alguma situação, por exemplo. Maravilha. Só um exemplo, né? Ou utilizar um gobo vindo da lateral, enfim. Dito isso, eu vou partir para uma coisa que eu estou fazendo desde o início já desse vídeo, mas que eu ainda não especifiquei muito o que é. É o que a gente chama de afinação. E para isso eu vou voltar para aquela primeira imagem que a gente tinha. O que é a afinação? Bom,
Falando de uma maneira mais direta e precisa, a afinação não é nada mais, nada menos do que a posição do refletor e o direcionamento da fonte de luz para o lugar que a gente quer que ela esteja. E da maneira que a gente quer que ela seja impressa. Mais focada, mais desfocada, mais aberta, mais fechada, enfim. Cada refletor vai ser afinado de um jeito, porque cada refletor tem uma qualidade de luz diferente, certo? Porém, falando de maneira geral, a afinação simples aqui que eu tenho seria, primeiro, a dessa luminária, mais amarelada, que no caso, como eu falei no início, está vindo da nossa diagonal superior direita, mas que poderia estar a pino, que é uma luz que vem mais de cima, assim. Ela fica bem no topo da cabeça da pessoa. Ou ela poderia ser mais indireta, rebatendo só numa parte do palco e deixando a outra parte quase numa penumbra, mas que a gente ainda conseguisse ver. Ou, utilizando aqui minhas outras fontes luminosas, ela poderia ser bem focada e fechada, a pino, ou frontal, ou até um contraluz vindo de cima, numa luz vindo da lateral, do chão, numa luz mais aberta vindo da lateral do chão, ou uma luz mais aberta a pino, ou fazendo um contraluz. Será que eu consigo colocar aqui? Fazendo um contraluz que dá esse efeito de sombra. No caso, a gente tem uma caixa branca aqui, então tudo rebate, né? Mas se a gente tivesse uma caixa preta, por exemplo, a gente nem veria esse fundo. Seria só a luz vindo do chão e as silhuetas dos nossos atores. A gente também pode fazer uma coisa bem frontal, 2D praticamente, chapada, sem profundidade nenhuma quase. Mas essa é uma boa geral, e afinal uma boa geral é desafiador. O que mais que a gente consegue fazer? São tantas possibilidades. Dá pra gente fechar o contraluz só numa parte também do palco, do desenho. Dá pra gente ter uma coisa até mais dramática. Um ator só, com a luz a pino. Um ator só, com um contra, mas um contra vindo do chão. Um contra vindo de cima. São muitas as possibilidades. Ou uma luz bem frontal nele. Enfim. Essa é a afinação. Basicamente, como que a gente vai posicionar o refletor no espaço em relação ao que a gente quer que seja revelado ou escondido. Às vezes a gente quer que o foco esteja só numa personagem, só em outra. Editado, né? Como eu falei lá no início. Maravilha. Bom, eu diria que essa é a grande base para o trabalho. A partir disso, a gente começa a inserir outros tipos de acessório nessa história. Vou até fazer outro desenho. Aqui. Esses acessórios são o que a gente chama de filtros, difusores, corretivos. E eu tenho exemplos deles aqui em 2 catálogos. Esse catálogo dali e esse catálogo da Rosco, que são 2 marcas bem conhecidas e tradicionais de produção desses materiais. Quando a gente quer usar um difusor, por exemplo, a gente vem aqui em um catálogo, tem a parte de difusores, tem outra parte também sobre a qual eu vou falar já já, e a gente escolhe um deles que a gente acha que funcione bem para nossa criação. Vou dar um exemplo básico aqui. Com a luz da lanterna do celular. Vamos ver se funciona bem. Senão eu tento outra lanterna. Essa é a luz que eu tenho sem o filtro, sem o difusor que eu escolhi. Eu vou colocar o difusor na frente dela. Vamos ver se dá alguma mudança aqui na câmera.
Bom, obviamente que o objetivo aqui é falar que essa luz fica mais difusa. Vocês percebem que aqui, sem o difusor, a gente tem uma região de branco muito mais marcada, uma luz mais dura. E quando eu acrescento, é como se essa luz ficasse um pouco mais homogênea. Não sei se esse é o exemplo perfeito, mas eu posso tentar com a lanterna e ver se funciona um pouco melhor. A gente tem o foco dela aqui. E quando eu coloco o nosso difusor, esse foco ele fica mais diluído. Fazer desse jeito brusco aqui, acho que ajuda. E existem vários tipos de difusores, né? Esse aqui é só um que eu escolhi, mas existem muitos outros. Posso até colocar um outro aqui pra gente experimentar também. Por exemplo, luz sem difusor, luz com difusor. Principalmente nas extremidades, a gente consegue ver a diferença. Além do difusor, a gente também tem o que a gente chama de corretivos, que são feitos do mesmo material e que eles vão corrigir nossa luz para tons mais quentes ou mais frios. Aqui no caso, como eu tenho uma luz já muito fria, branca, eu vou trazer um difusor mais quente. A gente chama de CTO. Quando eu coloco, veja como muda a coloração aqui da luz que eu estou usando. Quando eu tiro, fica praticamente azul, certo? E esse é um dos corretivos mais fracos que tem, que eu peguei aqui. A gente também tem os corretivos que puxam mais pro frio, que puxam pro azul, pro verde às vezes. Vou tentar achar um aqui rapidinho. Ó, tem um que puxa pro lavanda, por exemplo, que ele é bem suave também. Mas aqui ele fica bem forte, porque a nossa luz já é bem fria. Vixe, será que eu consigo achar um do azul? Seria legal. Mas se não achar, tudo bem também. A gente segue. Acho que deu pra entender. Bom, seguindo. Aqui, ó, achei um corretivo pro azul. Aqui, vocês vão ver como vai ficar azulado, porque esse branco já tem muito azul. Maravilha. Dito tudo isso, além desses difusores, corretivos ou rebatedores, enfim, rebatedor a gente usa externo refletor, mas a gente também tem outro tipo de material aqui que são as gelatinas. A gente chama esse tipo de material de gelatina que a gente usa para colorir, que aí a gente tem cores mais escuras, mais presentes nelas. Ó, esses são corretivos que são mais transparentes, mais visíveis. Esse aqui é o corretivo pro azul, que a gente chama de CTB. E a gente tem os corretivos mais quentes, assim como a gente tem as gelatinas mais quentes também. Esse, por exemplo, é o corretivo pro quente, CTO. Mas as gelatinas são o que a gente usa para colorir o que a gente está fazendo. Por exemplo, quero fazer uma luz laranja. Vou achar uma gelatina laranja, do tom que eu quero, e colocar na frente do meu refletor. Maravilha. Claro que o tom da luz que a gente está usando vai mudar conforme a gente acrescentar a gelatina. Assim como o tom da gelatina também vai mudar conforme a gente escolher a luz que a gente quer, certo? Essa luz tem um tom diferente daquele outro branco. Agora, por exemplo, esse vermelho aqui. Ele é bem fechado, quase não aparece nada. Mas essa é uma outra ferramenta, a cor. Mais uma ferramenta da luz. E, quase para finalizar aqui, eu também vou tentar falar de intensidade. Aqui é um pouco difícil, porque o que está controlando os meus equipamentos são as minhas mãos.
Mas normalmente quando a gente opera uma luz num teatro, a gente tem uma mesa de luz, na qual a gente consegue dizer a intensidade que a gente quer colocar cada equipamento. E aí aqui seria uma coisa que talvez, usando a minha própria mão, eu consiga controlar também. Deixar um pouco mais escuro. E aí depois ir trazendo, no caso veio um recorte junto. Mas se eu fizer algum efeito similar a esse, eu consigo controlar a intensidade. Ou eu tenho uma intensidade de geral, por exemplo, que seja mais fraca, e uma intensidade de foco que seja mais forte. São muitas as possibilidades. Com a mesa a gente consegue controlar isso. Mas, com os nossos aparelhos, às vezes colocando uma folha de papel na frente. Eu tenho uma folha de papel aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui a coisa já muda. Se eu dobrar essa folha de papel, muda mais um pouco. E é assim que a gente trabalha a intensidade. E num desenho, usando vários tipos de aparelhos e equipamentos, é importante a gente entender a necessidade de trabalhar com intensidades diferentes, com eles e para eles. Para a gente não ter sempre aquela luz muito forte em todos os refletores, ou ter muito pouca luz, a gente conseguir desenhar no espaço e criar tridimensionalidade, volume, climas, editar, tudo aquilo que eu já falei no início. Aqui no caso, eu tenho esse amarelo. Talvez a intensidade dele seja um pouco mais fraca do que a intensidade do meu branco. Mas eles dois juntos funcionam até como composição de cor e eu consigo trabalhar intensidades diferentes neles também. Massa. E aí, para finalizar agora, a operação. A operação de luz não é nada mais, nada menos do que a maneira pela qual a gente controla esses aparelhos. Então, mais uma vez, quando a gente está num espaço convencional e tem uma mesa de iluminação, uma console, a gente consegue determinar qual equipamento vai subir, qual equipamento vai apagar, qual equipamento vai ficar mais forte, mais fraco, ali em um aparelho só. Aqui, no caso, nossa operação pode ser uma coisa mais mecânica, não tem problema. Mas a gente pode começar operando com uma entrada lateral. Dessa entrada lateral, a gente ter a chegada de uma outra luz que vem de um outro ângulo, que faz uma passagem pelo espaço. Aqui eu estou movimentando um refletor só, uma fonte luminosa só. Mas a gente poderia ter várias fontes luminosas acendendo e apagando e fazendo essa sequência. E aí no momento em que essa fonte chega no nosso contraluz diagonal, eu posso ter um corte brusco. Muitas qualidades e possibilidades para a gente operar uma luz. A gente pode ter outro corte brusco também. Um corte brusco, esse corte seco, né? E aí a gente pode ter movimentos mais sutis também. A operação de luz é isso. A diferença é que aqui eu estou manipulando uma fonte luminosa. No teatro a gente precisa ter várias delas e a gente manipula pela mesa. O que eu estou manipulando aqui é pela mão. Pô, é mais ou menos isso. Eu vou fazer o último passadão. A gente falou sobre qualidade de refletor e qualidade de recorte de luz. No caso, eu trouxe aqui na luz amarela da luminária, 2 na luz redonda da lanterna, 3 nessa luz mais aberta da lanterna e 4 na luz do celular. Poucos, mas a gente acho que conseguiu ver bastante coisa. A gente falou sobre acessórios, né? Sobre íris, sobre as facas, que dão aquele recorte mais preciso, e sobre os gobos. A gente falou sobre afinação.
a posição de cada equipamento, o ângulo que a gente vai escolher para eles e a leitura e interpretação que isso também dá para cada cena, dependendo do que a gente está falando, que a gente quer mostrar. A gente falou dos filtros e das cores, que são muitos e muitas possibilidades, e tem combinações ilimitadas para os trabalhos que a gente vai fazer sempre. O importante é ser criativo e pesquisar o material que você quer usar. A gente acabou de falar sobre intensidade, e aqui tem um bom exemplo de intensidades diferentes e cores diferentes de equipamentos. E sobre operação, agora no final. Essas são as ferramentas básicas da luz. Acho que daria para aprofundar um pouquinho em cada uma delas, mas para chegar, experimentar e começar a fazer e trabalhar em casa e testar as possibilidades que você tem, já é bastante coisa. Então, como eu falei no começo, eu acho que o importante aqui é sempre você, na elaboração de um desenho, na construção de um trabalho de iluminação, abrir as portas para crescer e explorar o seu trabalho, desenvolver o seu trabalho, explorando as suas ferramentas de maneira artística, criativa e técnica. E buscar significados, às vezes, que não precisam ser tão literais ou pontuais, mas que façam com que você se identifique com o trabalho que você está fazendo. Seja por achar ele bonito, seja por perceber que ele te levou para um lugar novo de criação artística, seja pelo prazer mesmo de exercitar o seu cérebro, a sua criatividade e explorar as ferramentas que a gente colocou aqui, que são poucas, ok? Por exemplo, disso daqui a gente pode gerar muitas outras imagens e muitos outros tipos de desenhos de luz. A gente pode ter esse recorte numa geral, mas pode ter um recorte de outro gobo vindo aqui de uma lateral, com uma outra cor, e essa geral vindo de um outro ângulo também, mais amarela. Enfim, a coisa vai partir de vocês agora. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado um pouco. A ideia era fazer um vídeo contínuo mesmo, para tentar ir explicando com vocês, explorando em casa, caso vocês tenham interesse e curiosidade de fazer isso, e de falar um pouquinho do que eu sei sobre iluminação e sobre a possibilidade de criação de luz, que eu acho que é acessível para qualquer pessoa que tenha um interesse nisso. A partir daqui a gente consegue ir para muitos lugares, e inclusive os lugares, caso interessem a vocês, mais técnicos e específicos sobre refletores, equipamentos, desenhos, nomes de iluminadores, referências, enfim. É isso. Obrigada. Obrigada por terem me escutado e chegado até aqui. E qualquer dúvida me procurem. Vamos conversar sobre iluminação cênica. Um abraço.